Muito bem, vamos lá então. Vamos começar aqui o nosso momento de exposição da palavra. A gente está avançando aqui na narrativa de João, na nossa série de sermões expositivos, Evangelho em Carne, e hoje a gente está chegando ao 10º capítulo do livro. Deixa eu só ver aqui se tem uma tomada aqui. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia e permanecesse com ela aberta aí durante toda a exposição no Evangelho de João, capítulo 10. A gente vai ler dos versículos 1 ao 21. Quando você abre aí, eu oro para que Deus alinhe de verdade o nosso coração aí, a palavra dele, sua palavra, a fim de trazer transformação aí para as nossas vidas. Amém? Então, Evangelho de João, capítulo 10, nós estamos desde junho, nas exposições aí no Evangelho de João, e hoje estamos aí iniciando o capítulo 10 desse Evangelho, certo? A gente vai ler dos versículos 1 até o 21, João capítulo 10, do 1 ao 21, certo? Queria que você deixasse realmente sua Bíblia aberta para você ir acompanhando aí e não se perder durante a exposição, tá bom? Vou ler o texto aqui. O texto fala o seguinte: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Pronto, esse é o texto que a gente vai expor nessa tarde, começo de noite. Eu queria que a gente pudesse fazer uma oração agora para que Deus nos direcione a compreender aquilo que é a vontade dele. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado porque nós temos acesso à Tua revelação por meio dela. Muito obrigado porque nesse dia de hoje, Pai, tantos irmãos estão reunidos, Pai, no dia do Senhor, diante da mesa, diante da comunhão, para celebrar, Pai, esse dia que é tão importante para a história, para a nossa história. Deus, eu peço que
nesse dia, Pai, haja salvação em diversos lugares, Pai, desse planeta, por meio da pregação do Evangelho, Pai. E que o Senhor transforme o nosso coração hoje, Pai. Que o Senhor mostre para nós aquilo que é a Tua vontade e a Tua verdade, Pai. Não nos deixe sair daqui, Pai, da mesma forma, Pai, que nós temos vivido a nossa vida e lidado com a Tua verdade, Pai. Mas que o Senhor venha nos atrair verdadeiramente, para conhecer a Tua vontade e poder aplicar, Pai, tudo isso na nossa vida. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a narrativa de João, ela tem mostrado para a gente aí nos últimos capítulos que está tendo uma intensidade na qual os fariseus, os mestres da lei, eles têm perseguido a atuação pública de Jesus. Jesus tem atuado, tem mostrado, tem sido eficaz na apresentação do seu ministério, e ao mesmo tempo que isso acontece, os fariseus, os mestres da lei, estão intensificando uma perseguição àquilo que Jesus tem comunicado como algo da sua missão como Filho de Deus. E aí nessa perseguição, nesse cenário de perseguição, fica claro que uma das ênfases desse povo, uma das ênfases dos fariseus, dos mestres da lei, é desmoralizar a autoridade de Jesus. Eles querem de alguma forma desmoralizar, porque Jesus está se apresentando como quem tem autoridade. E eles estão querendo o quê? Dizer o contrário, desmoralizando essa ideia de que Jesus tem autoridade para alguma coisa, né? Eles questionam os feitos de Jesus e eles fazem isso de acordo com a lei mosaica. Então, o aparato para questionar a autoridade de Jesus é aquilo que eles compreendem como algo absoluto vindo da lei mosaica. E isso acaba confundindo as pessoas que têm contato ali, que estão tendo contato com Jesus e que estão sendo, de alguma forma, tocados, afetados ali pela presença e pelos feitos de Jesus ali naquele lugar, principalmente pela questão divina, a apresentação divina de Jesus. Né? A gente sempre tem falado sobre isso. Jesus, no Evangelho de João, se comunica como o Deus encarnado, aquele que pisou a terra como homem para mostrar a divindade de Deus na terra, certo? Então é isso que a gente vê. E aí no episódio passado, a gente viu que Jesus ele curou um cego de nascença, né? A gente passou 2 domingos falando sobre esse episódio de Jesus curando um cego de nascença, ou seja, o poder divino de Jesus afetou a vida daquele homem, mas não somente Jesus resolveu o problema dele, que era muito visto, aparente, que era o problema da cegueira, mas Jesus afetou de fato a vida dele, né? A gente gastou tempo falando sobre isso nos últimos 2 domingos. Jesus não tem interesse de simplesmente resolver o problema que a sociedade acha como o problema maior da vida daquele homem. Jesus, ele afeta, o poder divino de Jesus afetou a vida daquele homem e não apenas os seus olhos, não apenas abriu os seus olhos físicos. A gente viu que aquele homem ele reconheceu Jesus como profeta, ele reconheceu Jesus como filho do homem, e aí naquele mesmo cenário também, alguns dos fariseus ali também ficaram tocados e divididos ali por tudo aquilo que Jesus estava apresentando, e eles ficaram em dúvida se ele era um pecador ou não. Porque os fariseus, os mestres da lei, estavam tentando evidenciar que Jesus era um pecador, certo? Só que alguns dos fariseus ficaram em dúvida se ele era de fato um pecador ou não. Por quê? Como que pode um pecador abrir os olhos do cego? Essa era a dúvida que, inclusive, dividiu as opiniões ali entre o grupo dos fariseus. Então, qual que é o cenário que está acontecendo aqui? É o cenário onde o povo tem sido guiado por cegos. O povo está sendo guiado por cegos. Jesus reafirmou que eles eram cegos.
Por quê? Porque eles viam, mas não enxergavam. Eles tinham a capacidade física de ver, mas eles não enxergavam a realidade que estava ali nítida, que era a revelação do Filho de Deus ali, através dos seus feitos, da sua autoridade. Então eles viam, mas não enxergavam. Essa expressão de Jesus me lembra um argumento muito interessante de Agostinho. Ele diz lá nas Confissões uma coisa que é muito, muito legal. Ele fala que aqueles que têm boca, mas não comunicam a verdade, eles são na verdade mudos que falam. Olha que interessante. Se você tem boca para comunicar o evangelho, mas você não faz assim, Agostinho vai dizer que você é um mudo que fala. É a mesma ideia que Jesus está trabalhando aqui. Os caras veem, mas não enxergam. Os olhos físicos deles estão ali, só que eles não enxergam, eles não conseguem ver a grande revelação de Deus que está sendo apresentada ali. Ou seja, quem são esses homens? Eles são cegos que guiam cegos. Muito, muito mais profundo. Eles são pastores da perdição. Eles são pastores que guiam, que são cegos, que estão guiando pessoas cada vez mais para o buraco. E aí o texto que a gente começou lendo hoje, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O texto começa falando isso a partir do primeiro versículo. Então, depois que Jesus ele se revelou divinamente lá para o cego, ele agora está tratando de ensinar quais são as características de um pastor. E aí ele começa aqui o argumento garantindo, o texto fala de asseguro, eu asseguro, ou seja, Jesus está assegurando, como diz o texto, que um verdadeiro pastor, ele não é um assaltante. O verdadeiro pastor, o pastor, ele não é um assaltante. Ele não se apresenta às suas ovelhas pulando a cerca do curral, ou seja, pulando a cerca do aprisco. Ele não faz isso, certo? O aprisco, se a gente for pensar, o aprisco, na verdade, ele é um lugar cercado, né, que tem uma única entrada. Então, é um lugar grande, que é totalmente fechado, totalmente cercado, mas que tem só uma porta. É só um lugar de entrada e é só um lugar de saída. E aí, quem não entra por essa única porta, como o texto está dizendo, tem interesses maldosos. Quem não entra por essa única porta, querem roubar as ovelhas. Querem matar as ovelhas. É isso que o texto deixa claro aqui pra gente. E aí Jesus ele está falando isso como quem tem realmente autoridade. Como quem está jogando com o regulamento da autoridade nas mãos. Jesus fala isso porque ele tem autoridade. Quando a gente vai ver a história pactual de Deus, que é a história da redenção do seu povo, a gente vê que essa história apresenta um Deus pastoral. A história pactual da redenção, que é a autorrevelação de Deus para a humanidade, é a história que apresenta Deus como um pastor. Apresenta um Deus pastoral, um Deus que cuida do povo na qual ele firma uma aliança. É isso que Deus faz. Deus ele firma uma aliança e ele é fiel a essa aliança que ele faz. Ele cuida do seu povo. Inclusive na escritura do Antigo Testamento, lá no livro do profeta Zacarias, tem uma profecia que aponta para Jesus como o pastor de Israel. Então a história pactual apresenta um Deus pastoral e ela continua apresentando a ideia de um Deus pastoral, né? Jesus como pastor de Israel. E aí Jesus mesmo aplica essa profecia a si mesmo lá no Evangelho de Mateus. Ou seja, existem evidências reais
de que Deus administra um aspecto pastoral em todo o enredo pactual da história. Então o que a gente pode pensar com isso daqui? Pastoreio tem a ver com aliança. Pastoreio tem a ver com lealdade. Pastoreio tem a ver com verdade. Pastoreio é o contrário de assalto, aqui na ideia do texto. Porque o pastor é o oposto do ladrão. Olha que doido isso. O pastor, aqui no texto, é colocado como o oposto do ladrão. É isso que significa. O que o versículo 2 diz? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Se o aprisco é um lugar fechado, que só tem uma porta, Jesus está dizendo que se o cara pula a cerca, ou seja, não entra pela porta, ele é ladrão, e aqui ele está dizendo que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, isso significa que o oposto do ladrão é o pastor, e vice-versa. O pastor entra pela porta, o ladrão pula o muro, pula a cerca. Por quê? Porque ele tem interesses maldosos. Ele tem interesse de roubar as ovelhas. Ele tem interesse de matar as ovelhas. Essa é a intenção dele. Dá para ter uma noção aqui da seriedade, a profundidade disso aqui que Jesus está falando? Isso aqui é muito profundo. Isso que Jesus está falando aqui é muito profundo. Não há meio termo para exercício pastoral. Se não pastoreia, está roubando. Se não pastoreia, está pulando o muro do aprisco. Está entrando pelo ambiente das ovelhas como um ladrão. Está entrando com má intenção. Não está entrando pela porta. Está com o coração ali sendo nutrido pela maldade. É isso a profundidade aqui do que Jesus está falando. E aí o versículo 3 diz o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então Jesus está dizendo que o verdadeiro pastor, ele entra no aprisco porque as portas foram abertas para ele. As portas foram abertas. Por quê? Porque ele é admitido agora por aquele que abre a porta. Ele entra porque alguém abriu a porta. Ele não pula. Ele entra pela porta, mas porque alguém abriu essa porta ali para que ele pudesse entrar e encontrar ali as suas ovelhas. Então o texto diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Ou seja, elas reconhecem a voz do pastor. Elas sabem quando é o pastor que está falando e elas sabem quando é o ladrão que está falando. Elas reconhecem a voz do pastor quando ele adentra ali no aprisco. Mesmo em meio aos ruídos, mesmo em meio ao barulho do lugar, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Elas sabem identificar qual é a voz do pastor e sabem identificar qual é a voz do ladrão. Então Deus, como pastor das nossas almas, uma coisa que a gente pode ter certeza é que Ele nos conhece pelo nome, assim como o texto diz. Deus, como pastor das nossas almas, Ele nos conhece pelo nome, Ele nos conhece, Ele conhece a profundidade da nossa existência. Davi vai falar que Ele sonda e conhece os pensamentos, conhece os desejos, sabe onde está, conhece as palavras antes que elas cheguem na boca e tudo mais. Davi relatou isso lá no Salmo. E a gente vê também Jesus dizendo a Natanael, quando Natanael e Filipe se encontram com a realidade de Jesus, Jesus fala para Natanael que o viu antes mesmo dele ir ao seu encontro. Por que isso? Porque Deus, o Deus que é o pastor das nossas almas, Ele nos conhece pelo nome e Ele conhece a profundidade da nossa existência. Porque Ele teceu a nossa existência. Ele nos criou, Ele sabe cada detalhe das profundezas da nossa existência, Ele sabe. Ele conhece, Ele dá nome, Ele chama pelo nome. Muito mais do que Deus sabe quem eu sou. Muito mais. Ele sabe como eu me chamo. Ele sabe o meu nome e me chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome.
é isso que o texto fala, que o pastor chama as ovelhas, porque as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. Esse é o Deus que conhece, esse é o Deus que pastoreia a sua criatura, esse é o Deus que cuida como um pastor e não entra no aprisco como um ladrão. E aí na sequência do texto ele diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Então, tem algo muito importante aqui nisso, na teologia que Jesus aplica e coloca aqui no seu argumento. A ovelha do aprisco, a ovelha do bom pastor, ela corresponde com fé à graça, porque a graça é eficaz. Há um trabalhar de Deus regenerador antes que a ovelha consiga corresponder com fé. Só que aqui a gente vê que a ovelha corresponde com fé à graça eficaz, a graça que é colocada como estendida à ovelha, né? Estendida àquele a qual Deus quis estender a sua graça, tudo mais. Por quê? Porque a graça ela habilita a ovelha a crer. A graça ela habilita a ovelha a seguir. A graça habilita a ovelha a ir adiante. Por quê? Porque ela conhece a voz do pastor. Então ela está focada em ouvir a voz do pastor. E o que Jesus garante aqui, para essas ovelhas que ouvem a voz do pastor, o que ele garante aqui é que elas nunca seguirão um estranho. Então, olha como é profunda a teologia que Jesus está trazendo aqui. Fala da graça eficaz, fala da perseverança dos santos. É isso que Jesus está trabalhando aqui. Ele garante que uma verdadeira ovelha não ouve e não segue um estranho. Ou seja, quando o pastor entra, ela ouve a voz, sabe o que é, mas quando o ladrão pula, ela sabe que aquele não é o pastor. Ela sabe. A intenção do ladrão ao pular não é a mesma intenção do pastor. Não é a mesma intenção. Elas nunca confundirão a voz do pastor com a voz do ladrão que pula o muro do aprisco. Pelo contrário, elas fugirão desses ladrões porque elas não reconhecem voz de pastoreio no ladrão. Certo? Então, o fato aqui é que Jesus está ilustrando uma história maior, uma história real, uma história que é a grande história da salvação. Jesus está tentando mostrar aqui na simplicidade, explicar, né, usar de uma parábola aqui para explicar a grande história da humanidade, que é a história da salvação. É isso que Jesus está querendo fazer aqui. A grande história da humanidade sendo apresentada por meio de uma história, de uma pequena história. A história do povo que vivia em trevas e se encontrou e viu uma grande luz. A história do povo exclusivo de Deus. A história dos eleitos antes da fundação do mundo sendo apresentado aqui. Do povo que teve acesso à revelação pastoral do Deus que se auto-revela para toda a humanidade em um caráter inquestionável. Tudo isso Jesus está querendo mostrar aqui, falando de aprisco, pastor, ovelhas e ladrão. É o que o texto diz. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus apresentou essa ideia e o povo ainda assim não entendeu. E aí, a partir do versículo 7, o texto diz: Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então Jesus agora ele vai ser mais direto no seu argumento. Agora ele vai ser mais eficaz aqui no seu argumento. A gente vai observar aqui uma grande importância aqui dentro desse argumento aqui de Jesus. Quando Jesus estava ilustrando a história,
ele falou de uma porta. Ele falou de uma porta, ele falou de um guarda, ou seja, um porteiro, né, que abre a porta para o pastor poder entrar e encontrar as ovelhas. Certo, gente? Ok? O enredo da história de Jesus aqui, dessa apresentação de Jesus é isso. Uma porta, um porteiro que abre a porta para o pastor entrar e encontrar as ovelhas. Então, a gente tem no texto aqui a porta, o guarda que permite que o pastor entre, né? O porteiro. A gente tem o pastor e a gente tem as ovelhas e ainda tem o ladrão. Tudo isso está em volta aqui da história de Jesus. Então Jesus está dizendo aqui agora com clareza que ele é a porta das ovelhas. Primeira coisa que ele fala aqui é que ele é a porta das ovelhas. Jesus, ele está dizendo aqui com isso que não há participações de figurantes para a entrada na porta da vida. Não há. Quando ele ilustrou a história, tinha uma porta e tinha um porteiro. E tinha um pastor, e tinha as ovelhas e tinha um ladrão. Agora ele está dizendo que ele é a porta. Então já exclui aqui um elemento daquilo. Por quê? Porque ele está apresentando algo aqui muito maior. Não existe participação externa do plano de salvação. Não existe participação de figurantes para a entrada na porta da vida. Jesus está dizendo que ele é o único que viabiliza o acesso para a vida eterna. Ele é a porta de entrada. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele é a porta de entrada para a vida eterna. Todos os que vieram antes dele eram ladrões. Quem veio antes dele era ladrão. Todos que prometeram eternidade por meio de uma falsa apresentação messiânica eram ladrões. Os que vieram antes e que se colocaram como Messias, esses eram ladrões. Ele está falando aqui, eles eram salteadores, eles eram falsos pastores, que eles não tinham acesso livre pela porta do aprisco. Ou seja, eles não entraram pela porta, eles queriam pular o muro do aprisco. Certo? Mas aqui tem uma garantia aqui no texto. A ovelha que foi comprada pelo sangue de Cristo, essas escutam. Essas de fato escutam. Essas escutam a voz em meio aos ruídos. Essas não se enganam. Essas não confundem as vozes. E aí os versículos 9 e 10 diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha o que Jesus está falando aqui. Essa parte do texto aqui é bastante usada para se referir a Satanás, como o ladrão que vem para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus está falando aqui sobre uma garantia de salvação para aqueles que se encontram com essa porta. Ele diz que ele é a porta. Então há uma garantia aqui. Jesus está garantindo que esses estão assegurados pela promessa. Esses estão seguros naquilo que o Pai prometeu. Essas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, essas estão asseguradas nessa promessa. Essa promessa que garante boa pastagem e liberdade diante dos cuidados desse pastor. Já o ladrão que é o que se apresenta como Messias, mas que é um falso Messias, esse não abre a porta do aprisco, esse pula a cerca, esse rouba a consciência da ovelha. Por quê? Porque a sua voz é barulho, a sua voz é ruído. A voz do bom pastor é reconhecida. A voz do ladrão é barulho, é ruído.
É uma voz que não dá direção, não tem inspiração, não tem automanifestação. Essa é a voz do ladrão, não tem nada disso. Então o ladrão aqui citado por Jesus, que veio para roubar, matar e destruir, não é o diabo, embora ele faça isso. Embora ele veio para roubar, embora ele veio para matar, embora ele veio para destruir. Mas o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que Jesus está falando aqui, são os falsos mestres. São os falsos pastores de Israel. São aqueles que vieram antes dele e que se apresentaram como Messias, mas que são falsos Messias. Que vieram antes, se apresentaram como pastores, só que são ladrões. São ladrões porque pulam a cerca do aprisco. São ladrões porque sugam as ovelhas. São ladrões porque roubam e matam as ovelhas. Jesus está fazendo um contraste. O pastor é o oposto do ladrão. Isso é muito pesado. Porque se tem uma coisa que pastor não pode ser, então é ladrão. Se tem uma coisa que o pastor jamais pode ser, é aquilo que é contrário ao seu ofício, à sua vocação. A sua vocação de cuidado, de pastoreio, de entrada pela porta. Entendeu? É isso que Jesus está falando aqui. Então, esse ladrão aqui, gente, lembrem disso, não é o diabo. Quando você ouvir falar, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele faz tudo isso, mas o texto não está falando dele. O texto está falando de gente que está sendo guiada pelo diabo para roubar, matar pessoas, enganar pessoas. E aí dos versículos 11 ao 15, o texto diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus agora ele retorna novamente para a ilustração na qual ele começou o texto. Olha que maravilhoso isso aqui. Em Jesus está o caminho para que o homem retorne a Deus. Para que o homem esteja novamente conectado à sua raiz original. É por meio de Jesus. Ele disse que ele era a porta e agora ele diz que ele é o pastor. O que isso significa? Significa que a ilustração que ele faz, onde há uma cooperação de outras partes, né? A porta, o porteiro, o pastor, agora é visto como Jesus se apresentando como quem compõe todas essas partes. Tinha a porta, tinha o porteiro e tinha o pastor. Jesus diz que é a porta. Jesus está dizendo que é o pastor. Se ele é a porta, ele abre a porta para que as ovelhas cheguem até ele. Então não precisa de porteiro. Ele é a porta que abre e que dá acesso das ovelhas ao Pai. Ele é que providencia um novo caminho, que é o caminho planejado por Deus para o homem. Ele é que é esse caminho. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora ele está compondo tudo isso daqui, todas essas partes que a gente viu, a porta, o porteiro, o pastor. Jesus agora está se apresentando como quem compõe tudo isso, como quem compõe todas essas partes aqui. Ele é a porta, que é o caminho. Ele é o guarda que abre a porta para suas ovelhas, nas quais ele conhece o nome, e ele é o bom pastor. Só que o texto diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diferente do ladrão que rouba e mata as ovelhas. É o oposto. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor é o oposto do ladrão. O ladrão rouba, mata.
Enquanto isso, o bom pastor, o ladrão tira a vida e o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Gente, Jesus entregou a sua vida. Quando a gente ouve essa ideia de que Jesus entregou a sua vida, a gente sempre pensa somente na morte de Jesus. Quando a gente fala Jesus entregou a sua vida, a gente está associando isso à crucificação, à entrega literal da vida. Só que isso mostra pra gente o quão paradoxal é a mensagem do Evangelho para o mundo. Jesus ele não se entregou apenas na morte. Jesus, quando se entrega, ele entregou toda a sua vida. Não foi só a morte. Não foi só, agora eu vou dar a minha vida. Vou morrer. Não, Jesus entregou toda a sua vida. É uma vida completa, renunciada para obedecer o propósito eterno do Pai. Toda a sua vida. Gente, não existe vida no Evangelho sem morte do eu. Não existe vida no Evangelho sem entrega da própria vida. E não apenas o que convém de se entregar. Se você diz que pode entregar a sua vida pelo Evangelho, mas você não tem coragem de entregar o ápice da sua vida na morte por essa causa, é porque você não entregou a sua vida. Não existe vida no Evangelho sem entrega da própria vida. É só você perguntar para alguém, você tem coragem de morrer pelo Evangelho? O cara já treme na base. Mas se você perguntar assim, e você tem coragem de gastar a sua vida pelo Evangelho? A pessoa vai dizer, isso eu tenho. Só que você jamais vai ter uma vida de entrega ao Evangelho se você não consegue chegar ao ponto máximo que é a própria entrega dela. Então por que eu estou falando que Jesus entregou a sua vida completa e não só apenas no ápice da crucificação? Porque foi isso que ele fez. Foi uma vida renunciada para obedecer o propósito eterno do Pai. Foi por isso. Não existe vida no Evangelho sem morte das realizações, das nossas próprias realizações para que Cristo seja formado em nós. Não existe. Não existe Evangelho. Não adianta também a gente dizer que isso é difícil demais. Dizer que é muito difícil entregar a minha vida em prol do Evangelho, é muito difícil viver uma vida de dedicação, de renúncia, de obediência e tudo mais. A gente tem que parar para pensar que isso não é difícil demais. Isso é difícil demais porque a gente não compreende o fato que nós somos as ovelhas do aprisco do Deus que moeu o seu Filho, que derramou o seu sangue precioso e não desperdiçou sangue. O sangue de Cristo não foi desperdiçado. É por isso que nós, como cristãos reformados, cremos em algo que se chama expiação limitada. O que isso significa? Jesus não derramou sangue em vão. Jesus não desperdiçou sangue. Se Jesus não desperdiçou sangue e nós somos ovelhas desse aprisco, isso quer dizer que nós somos banhados, lavados pelo sangue de Cristo. Isso significa dizer que estamos plenamente habilitados a viver uma vida no Evangelho, que é uma vida que imita a vida do Cristo. Ou então nós não fomos lavados pelo sangue. É muito difícil você caminhar no Evangelho. Pense no sangue de Cristo sendo derramado sobre a sua vida. Se nós cremos que o sangue de Cristo não é desperdiçado, não cai gotas no chão enquanto ele te lava, isso quer dizer que você está plenamente habilitado para agir em direção a essa graça eficaz. Agir com fé. Então muitas das vezes a gente fala que é difícil viver uma vida no Evangelho porque a gente tem medo.
A gente tem que parar com isso. A gente tem que olhar para a ideia do sangue derramado que nos habilita para viver uma vida no Evangelho. O que isso significa? Jesus não derramou seu sangue em lobo. Jesus derramou seu sangue, banhou ovelhas. Seu sangue precioso. O sangue de Jesus era precioso, era puro. Ele não desperdiçou nenhuma gota desse sangue. Não desperdiçou. Certo? Então, seguindo aqui. Jesus fala que as ovelhas, elas não pertencem ao assalariado. Na minha versão tem assalariado. Talvez na sua versão tenha mercenário. Jesus afirma isso, as ovelhas não pertencem a esse, ao mercenário, né? Aquele que não dá vida pelas ovelhas. As ovelhas não pertencem a esse. O pastor, como a gente está vendo, é o oposto disso. É o oposto do ladrão. Porque o ladrão ele tem interesses pessoais, o ladrão é mercenário. O ladrão, ele não dá vida por ninguém. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O ladrão é mercenário. Ele rouba, ele mata, ele não dá vida por ninguém. Então, a gente não pode acreditar em mensagem de redenção que não há entrega da vida. Se o cara não entrega a vida, ele não é um bom pastor. Não é. Ele é o mercenário, é o ladrão. Quem não dá a vida é ladrão. Rouba a vida, não pastoreia, não cuida, não protege, mata. Por que mata? Porque deixa o lobo vir e matar as ovelhas e não faz nada, foge. Mas o bom pastor protege as ovelhas do seu aprisco e se entrega por elas. E aí o versículo 16 diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha aqui o coração de Deus com um olhar para os povos. Olha o coração missional de Deus, que olha, que enxerga algo além daquilo ali. O evangelho que nasce ali no norte da Palestina antiga, o evangelho que alcança os israelitas, que é o que nos mostra os evangelhos aqui, não é uma mensagem que está confinada apenas para esse território. Por isso que Jesus está falando: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, a mensagem que começa na Palestina antiga, que alcança os israelitas, não é uma mensagem que está confinada a esse território. Não é uma mensagem que foi comunicada para viver apenas ali. Não é apenas para o judeu. Ela alcança também os gentios. A mensagem ela se espalha. Olha o coração redentivo de Deus aqui, que contempla todos os povos da terra. É isso que está sendo comunicado aqui. A salvação fora de Israel. É isso que Jesus está falando aqui. Existem ovelhas que estão espalhadas por todas as nações, por todos os povos, onde o bom pastor vai reunir essas ovelhas, vai incluir ao povo da aliança. E aí o texto diz que aí agora haverá um só rebanho, um só povo, uma só aliança, um só pacto, uma só realidade redentiva. Essa é a família de Deus. Povo que pertence ao pacto. Povo que pertence à realidade do bom pastor. Essa é a família de Deus. E aí nos versículos 17 e 18 o texto diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, o auto-sacrifício de Cristo é um ato de amor obediente a Deus, ao Pai, ao propósito eterno do Pai. E isso revela o amor da Trindade.
Pela obra da redenção. Quando o Filho se entrega, o Pai ama. A Trindade permeia a ideia de amor ao sacrifício, ao alto sacrifício de Cristo. É isso que acontece. Até na morte de Jesus, ele evidencia a autoridade divina. Talvez para o fariseu, eles podem pensar assim, poxa, agora ferrou. Agora eu quero ver ele mostrar que ele é Deus. Agora eu quero ver ele continuar insistindo na ideia de que ele foi enviado por Deus. Agora ele vai morrer. Só que até na morte Jesus evidencia a autoridade divina. Ninguém pode tirar a vida dele. Ninguém. É isso que ele está dizendo. Eu dou a minha vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Muito pelo contrário, eu a entrego. Por quê? Porque ele está mostrando a sua divindade. Não é possível que alguém tire a minha vida. Isso mostra também a disposição de obediência de Jesus em se antecipar a qualquer coisa. Ele entende o plano eterno de Deus. Ele entende que ele tem que entregar a vida dele. Ele não espera que as pessoas venham procurar. Ele entrega a sua própria vida. Ninguém pode tirar a vida dele. Jesus ele diz aqui, nesse trecho, uma realidade que choca a humanidade. A humanidade é cética. E o que Jesus está falando aqui choca. Sabe o que choca aqui? Jesus está dizendo que ele não foi uma vítima. Quando você ouvir alguém dizendo que Jesus foi uma vítima de um sistema religioso, desconsidere isso. Nós temos compreensão bíblica suficiente para dizer que isso não é verdade. Ele não foi uma vítima, ele é Deus até na morte. Até na morte ele mostra, evidencia a sua autoridade divina. Ninguém pode matar o Filho. Ninguém. Os romanos mataram Jesus por uma perseguição política, religiosa. Não, ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ninguém pode matá-lo. Ninguém. Ele entregou. Ninguém pode matar o Filho. Ninguém. Porque tanto a vida como a morte, elas são asseguradas por ele mesmo. Por ele mesmo. Jesus tinha autoridade até na morte. É por isso que ele diz, ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dar minha vida e para retomar. Entendeu? Cadê a vítima do sistema? Não tem. O que a gente vê aqui é uma oferta voluntária daquele que é detentor da vida e da morte. Na hora que eu quiser dar, eu dou. Na hora que eu quiser retomar, eu retomo. É isso que a gente vê aqui. E aí, no trecho final do texto, dos versículos 19 a 21, diz o seguinte: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? O texto termina falando isso. Então, mais uma vez, a apresentação divina de Jesus divide as opiniões entre os judeus. Na ocasião lá da cura do cego, parte deles acusaram Jesus de pecador e a outra parte questionou, como pode um pecador abrir os olhos dos cegos? Agora, eles intensificam a desconfiança de Jesus e eles estão considerando que Jesus está endemoniado e está louco. Ou seja, além de acharem que Jesus é pecador, agora eles acham que Jesus está endemoniado e está louco. Gente, o Evangelho é loucura para os cegos desse mundo que veem, mas não enxergam. É loucura. O Evangelho é a boa notícia que sempre será controvérsia aos ruídos desse mundo. Sempre. Sempre será. O Evangelho é paradoxal demais para esse mundo. É muito paradoxal.
Porque ninguém em sã consciência entrega a vida por inimigos e depois chama de amigos. A gente tem dificuldade de compreender o Evangelho porque nós estamos muito atrasados na compreensão da graça. A gente talvez não entregaria a nossa vida pelos nossos amigos. É ou não é? Você morreria pelo seu amigo? Difícil, né? Jesus morreu pelos inimigos e depois chamou de amigos. Entende o paradoxo do Evangelho? Entende qual que é a responsabilidade do Evangelho em carne, que é o tema da nossa série? O Evangelho não é uma boa notícia que fica num livro. O Evangelho é uma boa notícia que está no livro, mas salta a realidade desse livro para se encarnar. Então, a gente tem que aprender uma coisa. Só diga se você crê no Evangelho se você tem consciência da encarnação dessa mensagem na sua própria vida. Não adianta nada saber, conhecer, ter acesso à Bíblia. Eu já li. Mas e aí? O que acontece depois disso? Cadê a prática da vida? Cadê o Evangelho encarnado? Cadê? O Evangelho é loucura, gente. É paradoxal demais para esse mundo. Isso é loucura. Ninguém em sã consciência entrega a vida pelos inimigos e depois chama de amigo. Ninguém. Isso é loucura. Mas nós somos chamados por essa mensagem, para viver essa mensagem encarnada. Eu queria trazer uma reflexão prática aqui para a gente diante desse texto que foi exposto aqui hoje. Que a gente saia daqui pensando: a quem nós temos ouvido? A quem nós estamos colocando à disposição os nossos ouvidos? Qual que é a voz que direciona a nossa vida? Será que nós reconhecemos a voz de Deus na nossa vida ou será que nós confundimos com a voz do ladrão? Será que quando o bom pastor adentra ao aprisco, nós reconhecemos a sua voz, nós sabemos quem é, nós nos animamos porque sabemos qual que é a realidade que está sendo encarnada ali? Ou será que nós confundimos a voz e quando vem o ladrão nós achamos que é o bom pastor? A quem nós temos ouvido? O que é que os nossos ouvidos estão ouvindo? A quem? A quem? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus em meio aos ruídos desse mundo? Esse mundo faz barulho demais. Inclusive aponta verdades, inverdades, autoridade na verdade, relativização da verdade. Tudo isso são barulhos que nos rodeiam, ruídos que nos rodeiam. A quem nós ouvimos? Será que nós continuamos atentos à voz de Deus em meio aos ruídos desse mundo, em meio ao barulho gritante, sufocante desse mundo? Será que por algum momento nós estamos com a mesma narrativa de que Jesus foi um preso político, de que Jesus foi afetado por um sistema político, religioso e tudo mais? Cara, o pai moeu o filho. Ao filho pertence a autoridade de dar a vida e tirar a vida. Ele entrega a própria vida. Assim como ele toma a existência na hora que ele quer. Será que isso continua sendo a verdade para nós ou será que nós já mudamos de ideia? Será que os ruídos desse mundo já nos fez mudar de ideia? Ou será que a gente continua pensando? Como diz Isaías, né? Lá, Isaías 53. Perfeito aquilo ali. É a realidade do Cristo. É a realidade do bom pastor. Aquele que deu a sua vida, que entregou a sua vida. Amém? Queria que você fizesse uma oração pessoal nesse momento.